Quem trouxe a palavra, pode abrir em João, capítulo 8. João, capítulo 8. Eu vou ler do 1 ao 11. Pedir para que o Senhor venha falar nos nossos corações. Talvez nós chegamos aqui, Senhor, com o nosso coração cheio de pecado, com a nossa vida cheia de erros, cheia de falhas, mas nós estamos dispostos, ó Pai, a buscar pela Tua misericórdia, a buscar, Senhor Jesus, pela Tua graça. E isso, Senhor, nós sabemos que o Senhor tem. Então vem neste momento, Senhor, e fala aos nossos corações. Prepara, Senhor, o nosso coração como uma terra fértil, e que a Tua palavra, Senhor, venha ser a semente boa que germina, Senhor, dentro de nós. Então fala conosco, e que através da Tua palavra, vidas venham sair daqui libertas, pessoas venham sair daqui transformadas, através do Teu poder. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Quem trouxe a Bíblia, né? Vamos lá. Em João, capítulo 8, versículo 1, que diz assim, ó: Jesus, no entanto, foi para o Monte de Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo se reuniu em volta dele. E Jesus, assentado, os ensinava. Então os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei de Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, o que tem a dizer? Eles diziam isto, tentando para terem de que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com os dedos. Então, uma pausinha aqui. Então, Jesus estava ali, pregando, ensinando aquelas pessoas, aquela multidão, quando ali os escribas, os fariseus, chegam de Jesus com uma mulher. E aí aquela mulher, ela tinha sido pega ali em flagrante, né? Ela estava ali cometendo adultério, e pela lei de Moisés, pela lei da época, ela deveria morrer ali apedrejada. Mas ali, aqueles homens já sabiam do caráter de Jesus. E eles todo o tempo procuravam uma brecha, procuravam uma oportunidade para fazer com que Jesus caísse em contradição, para fazer com que Jesus ali viesse dar um motivo para eles de pecado, um motivo de erro, né? Tanto que aqui no versículo 6 ele fala, né? Eles diziam isso tentando para terem do que acusar Jesus. E a primeira coisa que Deus falou comigo nessa passagem é que hoje em dia não é diferente, né? O diabo, ele tenta todo o tempo perturbar ou procurar na vida de um cristão um motivo para fazer com que ele seja ali acusado. E nós precisamos ter isso em mente, porque muitas vezes nós não entendemos a importância disso, a importância de vivermos em vigilância. Jesus ali, a partir do momento que ele virou adulto, todo o tempo que ele pregava, que ele fazia ali a vontade de Deus, as pessoas o tempo todo procuravam um motivo para acusá-lo. Tanto que elas não encontraram o que elas fizeram, criaram motivos, inventaram motivos, porque não tinham motivo. Só que nós somos pecadores, nós somos falhos. E se nós não vigiarmos, se a gente não se atentar às nossas atitudes, o diabo ele vai procurar e ele vai achar. Então, por isso que como cristão, a gente precisa analisar a nossa vida. A gente precisa ali cuidar dos nossos passos, cuidar da nossa fé. A gente está vivendo nos fim dos tempos. E o que a gente mais... quando a gente abre a internet, quando a gente abre o Instagram, o que mais tem são pessoas que se dizem cristãs com uma fé totalmente errada. Com uma fé totalmente contrária daquilo que Jesus ensina. E as pessoas dão um motivo. Só que existe uma diferença entre mau testemunho e perseguição. Jesus ali, ele era perseguido. Ele não dava mau testemunho. As pessoas que perseguiam ele justamente porque eles tinham um testemunho correto. Porque eles tinham um testemunho exemplar. E aí eu quero que você analise na sua vida, como cristão. Você tem esse mesmo testemunho? As pessoas
se elas procurar motivo para te acusar, elas têm o que achar? Ou não? Você fala, não, obreira, as pessoas que falam de mim é por pura perseguição. Ou até mesmo não as pessoas, mas o diabo. Porque a palavra de Deus fala, aqui ó, em 1 Pedro 5,8, estejam em alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão, que ruge, procurando alguém para devorar. A pastora Vilma sempre fala esse versículo, né? E é muito real. O diabo, o objetivo dele é esse, é derrubar aqueles que são da fé. E nós, como cristãos, precisamos cuidar do nosso testemunho, cuidar da nossa postura, cuidar para não vigiar. E o segredo é viver em espírito. Jesus, apesar de ser filho de Deus, ele estava aqui na terra como homem. Ele não estava aqui como filho de Deus, ele não estava aqui com todo o poder da glória, ele estava aqui como homem. Mas a gente percebe que em várias passagens, Jesus se retira e vai orar. Quando o coração dele aperta, ele fica triste, ele vai orar. Quando ele vai fazer a multiplicação, ele ora a Deus. Em todo momento, Jesus ele mantinha ali a ligação dele com o Pai acesa, ativa. E aí ele fala, como você quer dar um bom testemunho se você é a pessoa que não mantém a sua comunhão com Deus ativa? Se você é a pessoa que só lê a palavra ou só ora aqui na igreja. Você acha que orar e ler a palavra e louvar a Deus 3 vezes na semana, por 2 horas, vai te manter no espírito? Vai te manter na fé? Você vai ter sabedoria para poder se comportar diante de uma afronta do inimigo? Porque aqui Jesus, ele estava diante da afronta do inimigo. Ele pegava ali uma situação, uma mulher, que no natural eles já iriam apedrejar elas, mas eles aproveitaram aquela situação para tentar Jesus, para encontrar uma brecha no caráter de Jesus. Mas aqui na frente a gente vai ler que Jesus ele age com sabedoria. E essa sabedoria não vem do carnal, não vem da carne de Jesus, vem do Espírito. O Espírito de Deus ali dá a direção para Jesus. Como nessa passagem, como em outros, né? Quando ali eles vão interrogar Jesus sobre os impostos, que eles queriam encontrar uma brecha, e aí Jesus fala, não, vocês têm que dar o que é de certo e de Deus que é de Deus. Em todo momento que Jesus ele foi tentado, que ele foi afrontado, ele foi guiado pelo Espírito Santo para dar a resposta certa. E aí a gente fala, será que na sua vida acontece da mesma maneira? Ou diante de um confronto, diante ali de um embate, você é a pessoa que fica calado, você é a pessoa que cede, você é a pessoa que concorda. Às vezes as pessoas têm que confrontar a sua fé, questionar a sua fé, a sua postura. E aí você não tem argumentos. Mas por que te falta argumentos? Porque te falta comunhão com Deus, te falta intimidade com o Pai. Porque aquilo que nos falta, Deus ele tem poder para nos dar. A Bíblia fala, né? Pedir, dar-se-vos-á. Se você olha para a família e fala assim, obreira, toda vez que tem alguma situação, eu não consigo responder. Eu não sei o que falar. A minha boca fecha, minha voz fica muda, eu não consigo falar nada. Então peça para Deus. Peça para Deus te dar sabedoria. Peça para Deus te dar o Espírito dele. Porque o Espírito de Deus que nos convence e nos ajuda a lidar com situações. Jesus ele só conseguiu vencer porque ele tinha a presença de Deus. Mas isso ele mantinha todos os dias. Assim como Daniel, que ali em todas as histórias que a gente vê, em todos os embates que Daniel ali estava envolvido, ele sempre era direcionado pelo Espírito Santo. Mas por quê? Porque era uma pessoa que buscava manter a comunhão dele com Deus ativa. Mas nós vivemos numa época em que as pessoas, por conta da correria, ou por conta da falta de interesse, ou por qualquer outro motivo, tem tempo para tudo, mas não tem tempo para buscar a Deus. Só que aí você quer ser a pessoa que não busca Deus, não mantém a sua comunhão com Deus acesa, mas aí você quer receber a bênção ou quer receber o nome de filho de Deus. Mas como ser um filho que não tem comunhão com o Pai? Como ser um filho que não se parece com o Pai? E a gente só se parece se a gente andar junto. Se o Espírito Santo de Deus estiver com você. Se diante da tentação, se diante do problema, se diante do embate, ao invés de você responder pela sua carne, pelos seus pensamentos, pelos seus desejos, você ser usado pelo Espírito Santo. Você ser guiado pelo Espírito de Deus.
assim como Jesus fazia. E dando continuidade aqui, em João 8,7 diz assim, como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: quem de vocês estivesse em pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra nela. Inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Levantando-se Jesus, perguntou a ela: mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? Ela respondeu: ninguém, Senhor. Então Jesus disse: também eu não a condeno. Vá e não peques mais. A gente já conhece essa história, né? Mas quando eu li essa passagem, quando eu li essa palavra, eu fiquei pensando ali que aquela mulher, ela tinha chegado talvez ali no pensamento dela, no fim da história dela. Ali seria o fim da vida dela, porque ela seria apedrejada até a morte, porque era aquilo que acontecia com as mulheres. E quando aqueles homens, achando que levando ela até Jesus e Jesus iria condená-la, na verdade ali eles deram para ela a chance de ter uma vida transformada, a chance de fazer diferente. Porque ali, quando Jesus olha para ela e fala assim, eu não te condeno, vá e não peques mais, o que Jesus estava falando assim, você tem a chance de fazer tudo diferente, tudo novo. Até aquele momento, ela era uma mulher que foi pega em adultério, ela era uma mulher que estava ali cometendo pecados, e Jesus deu a chance para ela de fazer diferente. Então ela podia sair daquela situação e voltar e continuar vivendo uma vida de pecado, uma vida de erro, uma vida de adultério, e aí toda aquela encenação, todo aquele sacrifício de Jesus não teria valido de nada, ou ela poderia abraçar a chance que Jesus deu para ela e fazer diferente. E eu fiquei pensando que todos os dias, né, isso já foi pregado, nós temos que tomar decisões, nós temos que fazer escolhas, e nós temos esse poder de fazer escolhas na nossa vida. Todos os dias nós escolhemos. Hoje, para vir para o culto, eu tinha que escolher a roupa que eu ia vir para o culto. Isso é uma coisa simples. Mas em todo momento, em todas as situações, e quando eu escolhi vir com essa roupa, eu abri mão de todas as outras roupas que eu poderia estar usando. E a vida é assim. Quando você diz sim para algo, automaticamente você está dizendo não para todo o resto. E quando você diz não para algo, você também está dizendo sim para outras possibilidades. E é isso que a gente precisa entender na nossa vida. Por exemplo, quando você escolhe ser uma pessoa saudável, uma pessoa que vai cuidar da sua saúde, você tem que abrir mão, por exemplo, de ter uma alimentação ruim, você tem que abrir mão da sua preguiça, você tem que abrir mão, por exemplo, de dormir até tarde e dormir cedo para ter um sono mais regulável. Você tem que abrir mão de, ao invés de ficar em casa assistindo televisão, ir para a academia fazer exercício. É abrir mão. É escolhas. Falando da fé, por exemplo, hoje todo mundo aqui escolheu vir para o culto. Todo mundo aqui abriu mão de estar em casa, de estar arrumando a casa, de ter ido passear, de estar com os amigos, de estar em algum outro lugar, porque você escolheu estar aqui. Que a vida é assim. Quando, por exemplo, você escolhe que você vai economizar, que você vai, por exemplo, realizar um sonho, ou que você vai conquistar algo novo para você, você abre mão de ficar gastando dinheiro com besteira. Então, se você é uma pessoa que todos os dias você comprava refrigerante, que todos os dias você comprava chocolate, que quando você ia no mercado você gastava mais com besteira do que com coisas que realmente você precisava, quando você decide, não, eu vou juntar dinheiro porque eu vou tirar minha habilitação, eu vou tirar dinheiro porque eu quero trocar de carro, ou eu vou trocar dinheiro porque eu quero comprar um móvel novo para minha casa que está quebrado, isso significa que você vai ter que escolher. A gente não pode ter tudo. E a gente precisa entender isso. Porque o que o mundo vive aí fora, o que as pessoas hoje em dia querem apresentar é um cristianismo onde você pode ter as duas coisas. Que você pode ser de Deus, mas você pode, por exemplo, pular carnaval. Que é o assunto do momento agora é esse.
existem pessoas que se dizem cristãs, mas que para elas está tudo bem pular carnaval. Como? Se uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não bate. Não tem como ter cristão e carnaval na mesma frase. Mas muitas vezes, mas hoje em dia no mundo as pessoas estão querendo naturalizar isso. E aí talvez você esteja aqui hoje e fala assim, não, Brenda, eu acho isso um absurdo. Eu acho isso ridículo. Eu não concordo. Porém, você é a pessoa que não pula carnaval, se considera cristã, não pula carnaval, mas tudo bem para você estar dentro da igreja, ouvir a palavra, mas não obedecer aquilo que Deus manda. Tudo bem para você ser cristão, mas, por exemplo, não ser fiel dizimista. Roubar a Deus. Tudo bem para você ser cristão, estar aqui na igreja, mas não fazer a obra. Então, qual a diferença de você, que não pula carnaval e se diz cristão, mas para uma pessoa, por exemplo, que se diz cristã e pula carnaval? Nenhuma. Porque você tem acesso à verdade, tem acesso à palavra, mas não cumpre aquilo que precisa fazer. Mas não faz aquilo que Deus manda a gente fazer. E a gente precisa vigiar com isso, porque hoje em dia, ainda mais agora com a internet, as pessoas querem naturalizar as coisas como se fossem normais. As pessoas agem aí fora como se a porta estreita tivesse passado por uma reforma e não passou. Gente, é sacrifício, é luta. Quando você, por exemplo, escolhe que você vai estudar, esse dia a gente estava falando com a obreira Yasmin, que ela comprou ali um curso de inglês e ela está fazendo, e aí ela está vendo como era difícil conciliar os estudos de inglês com a rotina que ela tem. Mas aí ela tem que olhar para a rotina dela, para a vida dela, e ela vai ter que escolher o que ela vai abrir mão. Talvez ela vai ter que abrir mão do sono, acordar mais cedo, ou dormir mais tarde, para poder estudar. Mas ela não quer estudar? Ela não quer aprender a falar uma nova língua? É fácil? Está sendo fácil assim? É difícil, não é? Só que a gente acha que tudo na vida a gente vai ter sacrifício, como por exemplo o trabalho. Tem dia que a gente acorda e a gente não quer trabalhar. Essa semana mesmo, se eu pudesse, eu não ia trabalhar a semana inteira. Estou cansada, com sono, mas eu tenho que escolher o meu difícil. Eu tenho que escolher aquilo que eu quero para minha vida. Então eu abro mão do meu sono, eu abro mão do meu cansaço e vou trabalhar. Não é uma opção não ir trabalhar. Mas aí muitas vezes para você, o seu sonho, algo que você sonha, você abre mão. E não é só na fé. Mas para pensar aquilo que você sonha, aquilo que você quer conquistar para a sua vida. E aí qualquer coisinha que aparece, você abre mão, você troca. Então, por exemplo, a pessoa que quer estudar, às vezes ela se distrai, pega o celular e fica horas rodando ali no feed do Instagram, fazendo nada, cuidando dos outros, vendo o que o outro está fazendo, mas enquanto ela mesmo não fez nada. Só perdeu tempo. Então a gente precisa olhar para a nossa vida e a gente precisa olhar e falar assim, ó, o que eu vou abrir mão, o que eu vou sacrificar para poder conquistar aquilo que eu quero, a vida que Deus quer para mim. E não vai ser fácil, vai ter renúncias. Você acha que aquela mulher, por exemplo, ela nem recebeu a chance, era muito mais cômodo para aquela mulher voltar a ser pecadora. Era muito mais fácil ela ser pecadora. Porque já era a vida que ela estava acostumada. Todo mundo ali que conhecia ela, já conhecia ela como pecadora. Só que quando ela decide tomar posse daquela transformação, tomar posse daquela chance, com certeza, a Bíblia não fala, encerra ali, mas com certeza, quando ela decidiu ser uma nova mulher, quantos olhares por onde ela passou, ela não teve que enfrentar? Quantas ela não teve que ver pessoas olhando para ela torto? Quantas vezes não chegaram lá e falaram assim, você está agindo diferente, mas não era você a fulana? Não era você que pecava? Não era você que adulterava? Como que ela teve que chegar na família dela e falar, ó, a partir de hoje eu não faço mais isso? Até mesmo com os homens ali, com a pessoa que ela se deitava, que pode ser que tenha procurado ela e ela ter negado. Você acha que foi fácil? Você acha que a carne dela não gritou? Você acha que na cabeça dela não teve pensamentos de desejos? Não teve vontades? Teve. Com certeza teve. Porque com a gente acontece isso. Quando você está vivendo uma vida de pecado ou uma vida de erro, e você toma a decisão de fazer diferente, meu amado, vai ser sacrificante. Você vai ter que abrir mão. Você vai ter que ouvir pessoas falando
Então, a sua família, os seus amigos, as pessoas que te cercam vão falar de você de qualquer jeito. A diferença é que eles podem falar, mas você vai ter a salvação de Jesus. Você vai ter a transformação de Jesus. E com o tempo, as pessoas vão poder ver e enxergar em você a transformação. Porque aquela mulher, ela recebeu o perdão e tem um tempo ali para as pessoas enxergarem que ela não fazia mais aquilo que ela fazia antes. Não foi do dia para a noite. Foi no dia a dia. Foi agindo diferente que as pessoas puderam enxergar nela uma mulher diferente. E na família não é diferente. É no seu dia a dia. É no seu modo diferente de falar. É na nossa postura diferente de agir. Que a pessoa não olha, o fulano realmente mudou. Realmente ele não é mais aquela pessoa que ele era antes. Mas será que as pessoas podem olhar para você e enxergar isso? Será que Deus pode olhar para você e enxergar essa transformação, essa mudança? Porque Deus que tem que olhar e enxergar em nós a transformação. E Deus precisa enxergar. Porque se Deus olha para você e ele vê a mesma criatura que era no passado, então não houve transformação. Não houve ali sacrifício, né? E eu quero falar para você que eu estava ouvindo uma história de um amigo que foi encontrar um amigo dele num café, né? E ali naquele café, ele falou para o amigo dele: nossa, no começo do ano, eu decidi que eu ia mudar minha vida, que eu ia ser uma pessoa saudável, que eu ia estudar mais, que eu ia cuidar da minha família. E olha, eu estou fazendo tudo isso, mas olha, eu estou cansada. Nossa, como eu estou cansado, como é cansativo, como eu queria uma pausa. E aí, ele estava falando com um amigo, aí o amigo olha para ele e fala assim: se você está tão cansado dessa mudança que você está fazendo na sua vida, então por que você não se permite, pelo menos por um tempo, voltar aos velhos hábitos, né? Então, falta alguns dias na academia, fica uns dias sem estudar, dá uma respirada. E aí, ele olha para o amigo e fala assim: mas isso não é uma opção para mim. Eu não posso abrir uma brecha. Porque se eu abrir uma brecha, eu nunca mais vou voltar. Se para mim for uma opção voltar para aquilo que eu era antes, eu nunca mais vou conseguir ser quem eu quero ser. E eu estava ouvindo essa história no podcast e eu fiquei pensando que essa tem que ser a vida do cristão. Em todos os sentidos, tanto da fé, como em todas as decisões que a gente toma na vida. E é claro que ser uma pessoa diferente desse mundo é uma vida cansativa. Vai te trazer cansaço. Para você ser um pai diferente, cansa. Porque você trabalha o dia inteiro. É quando chega em casa, você tem que dar atenção para o seu filho. Você tem que ir lá, sentar, brincar, perguntar como foi o dia. Aí tem que ter paciência. Eu, por exemplo, vira e mexe pergunto para a dela: oi, Bela, como foi na escola? Normal. Foi igual. Aí você fica: tá, mas não aconteceu nada. O que teve na matéria? E aí você fala assim: adolescente. Mas eu estava ali fora antes do curso, perguntei para o Henrique: foi para a creche? Foi. O que você fez? Cria. Aí, o que você comeu? Eu comi banana. Aí, comeu não sei o quê? O pai dele: não comeu. Já é outra coisa. Tem que ter paciência. Mas, o que eu quero dizer aqui, dá trabalho. Você conversar, você dar atenção, você participar do mundo deles. Então, ser um adulto que vai ter uma vida ativa na vida de uma criança ou de um adolescente, ou até mesmo para os casais, ser o parceiro que trabalha o dia inteiro fora, quando chegar em casa, vai conversar, vai ouvir. E às vezes você vai ouvir as mesmas coisas. Porque normalmente no nosso trabalho acontece sempre as mesmas coisas. Mas ser parceiro é isso. Se você escolheu ter uma família, se você escolher ter alguém do seu lado, você vai ter que se esforçar. Você vai ter que abrir mão do seu cansaço. Talvez você queira chegar na sua casa e tudo que você queria fazer é deitar, assistir televisão e não ouvir ninguém. Mas aí tem alguém querendo falar com você. Tem um filho que quer te mostrar, quer te contar como que foi um dia incrível dele na creche. Mas para ele foi. E é importante. Então a gente precisa parar e olhar que ser diferente vai dar trabalho, vai nos trazer uma recompensa que as pessoas comuns não têm. Então quando você escolhe ser a pessoa que participa da vida da sua família, você vai ter uma família estruturada.
Hoje em dia, quando você vai para um restaurante, tá todo mundo, e pode ter uma mesa cheia de 30 pessoas. As pessoas estão onde? No celular. As crianças de pequena, o pai dá ali no celular, no YouTube, para a criança deixar o pai ficar em paz. Chega em casa, a mesma coisa. E aí você vive com pessoas que são a sua família, que você fala, não, eu mataria, morreria pelo meu filho, mas aí você não vive pelo seu filho. Mas aí você não conhece o seu filho. Você tem um filho dentro de casa que é a sua vida. Porque eu creio que quem é pai, quem é mãe, daria a vida pelo seu filho, mas você não conhece. A mesma coisa pelo seu parceiro. Você tem um parceiro que é a pessoa que você escolheu para estar do seu lado, que é quem você ama, mas o dia dele passa, a semana dele passa, e você nem faz ideia do que passou na vida da pessoa que está do seu lado. Às vezes a pessoa do trabalho conhece mais o seu companheiro do que você mesmo. Isso não pode ser normal. Isso não pode fazer parte da nossa vida. Ter uma vida diferente dá trabalho. Mas a gente precisa pensar no resultado. A gente precisa pensar no que aquilo pode nos trazer. E eu estava vendo uma publicação que diz assim, ó. Fui ao McDonald's e pedi uma macarronada. Mas claro, não me deram. Eu não estava pedindo demais, era só uma macarronada. Só que eu estava pedindo no lugar errado. Se a gente for agora no Mac e pedir uma macarronada, vai ter que servir uma macarronada? Não. Mas pedir uma macarronada é uma coisa muito difícil? Não. Só que se você pedir no lugar errado, você não vai receber. E aí, com essa história, eu quero que você pense assim, ó. Será que tudo aquilo que você está buscando, tudo aquilo que você procura no dia a dia, quando você acorda, as suas escolhas, está te levando para a vida que você quer ter? As suas escolhas de hoje te levam para a vida que você quer ter? As decisões que você toma vão te levar no futuro para a vida que você quer ter para o resto da sua vida? Ou para a vida que você quer ter na sua vida? Porque muitas vezes a gente almeja, a gente sonha com uma vida, mas as nossas atitudes de hoje não condiz com a vida que a gente quer ter. Não condiz com a vida que a gente quer levar para o futuro. E quanto mais tarde você demorar para tomar as decisões que vão te levar para a vida que você precisa, mais tarde vai demorar para você chegar. E talvez você nunca chegue. Se eu ficar, por exemplo, se eu for no médico e pedir uma macarronada, a mulher fala assim, aqui não tem macarronada. Mas eu falo, eu quero macarronada. Não, não tem, mas eu quero. Não, não tem, mas eu quero. Eu vou comer macarronada? Não. Eu vou ter a macarronada? Não. O único risco que eu vou correr do lugar onde vende macarrão fechar e eu não vou comer minha macarronada. Porque eu fiquei insistindo no lugar errado. E às vezes você fica insistindo em uma atitude, em uma vida, em um estilo de vida que não vai te levar no futuro que você quer. Isso em todos os sentidos. Se você pensar na sua saúde, aí você fala assim, eu quero ser uma pessoa mais saudável, eu quero ser uma pessoa mais ativa, eu quero ter disposição, eu quero ter ânimo, mas você é a pessoa, por exemplo, que até hoje não faz exercício, não cuida da sua alimentação, você não faz nada para cooperar para ter uma vida saudável. Então você nunca vai ter uma vida saudável. É aquela velha história. Se você planta semente de maçã, o que vai nascer é maçã. Não vai nascer banana. Não vai nascer melancia. O que vai nascer é maçã. Então aquilo que você planta hoje é aquilo que você vai colher no seu futuro. Se você é a pessoa que planta desordem na sua vida financeira, você é a pessoa que hoje planta gastar sem ver. O que a gente mais vê na internet são memes falando de fatura de cartão. De que, eu fechei meu cartão e eu achei que hoje, eu achei que não ia haver amanhã, mas amanhã chegou. Eu vivi, eu gastei, eu vou ter que vender a minha irmã para pagar o cartão. Brincadeiras assim. Mas por questão de pessoas que gastam sem pensar. Elas vão gastando, elas vão fazendo, vão passando. E essa pessoa vai ter uma vida financeira organizada? Ela vai ter uma vida financeira onde ela vai conseguir conquistar as coisas? Não. É a pessoa
tanto fisicamente falando, quanto no espiritual, na nossa saúde, na nossa família. Uma hora a gente vai ter que parar e pagar a conta. E o tamanho do arrombo da conta, quem determina, somos nós. Então, por isso que nós precisamos refletir e analisar a nossa vida, as nossas atitudes. E eu fiquei pensando sobre essa história, que aqui, né, fala que os homens ali estavam querendo apedrejar aquela mulher. E o que Deus colocou no meu coração também é que muitas vezes nós não temos, fisicamente falando, homens, pessoas querendo nos matar, querendo nos apedrejar pelos nossos pecados. Às vezes, esses homens somos nós. Porque muitas vezes, quando a gente comete um pecado, ou quando a gente falha diante de uma situação, às vezes falha como pai, falha como mãe, ou falha com a gente mesmo, a gente tem a mania de, ao invés de olhar para aquela situação, e vamos falar, por exemplo, da alimentação, para ter uma coisa fácil. Você fala assim, não, você é saudável. E aí, por um vacilo, ou por querer mesmo, você acabou ali, por exemplo, comendo lanche e tomando Coca-Cola. E ao invés de você olhar isso e falar assim, ó, eu falei que ia seguir a dieta certinha, ia comer saudável, então na próxima refeição eu vou começar certo, eu vou recomeçar, vou fazer diferente. Você é a pessoa que fica, ai meu Deus, eu comi um lanche e bebi Coca-Cola. Aí passa meia hora, ai eu comi um lanche e bebi Coca-Cola. Ai eu comi um lanche e bebi Coca-Cola. E você fica nesse limbo de chororô, de que você errou, de que você falhou, de que você não fez o que não deveria ser feito. Tá, errou, não era para ter errado, mas eu o que fazer? Aquela mulher, por exemplo, quando Jesus falou assim, ó, vai no peques mais, ela falou, mas Jesus, eu era adúltera, eu sou adúltera, mas Jesus, eu sou pecadora. Não, você não vê ela remoendo, porque quando Jesus falou, vai no peques mais, o que ela era ficou no passado. E gente, seria maravilhoso se quando a gente se batizasse, quando a gente aceitasse Jesus, o nosso passado sumisse. Seria muito bom, mas infelizmente ele está lá. E aí você tem uma escolha. Já que você não pode mudar o passado, você tem que olhar e falar assim, olha, eu já sei o que é as atitudes erradas, o caminho que ela vai me levar, então eu não vou cometer mais. Eu já sei por onde não ir. Eu já sei para onde eu não tenho que voltar. Aquela mulher, ela sabia as atitudes, os caminhos que ela não deveria fazer para não voltar para ter a vida de pecadora. E você precisa da mesma coisa. Você errou, você falhou. A gente está no final de fevereiro, indo para o terceiro mês de 2025. E aí talvez você olhe para os seus projetos, para os seus planos que você falou lá no começo do ano, e você fala assim, obreira, no segundo mês já está escangalhado. Já não dá mais tempo, já está tudo ferrado. Tudo que eu prometi, já não estou cumprindo. Falei que ia economizar, não estou economizando, já estou devendo. Falei que ia ser a fé, não estou pecando. Tá errado? Então você vai parar, vai olhar, respirar e você vai tomar posse. Ao invés de você ser os escribas e os fariseus que atacam pedras para você mesmo, seja como Jesus. Olha para você e fala assim, ó, agora você vai recomeçar e não vai pecar mais. Você falou que ia estudar e até agora você não conseguiu, então você vai fazer. Porque a gente não pode jogar 10 anos, 10 meses que ainda faltam por 2 que estão errados. Aquela mulher, ela não sabia mais quanto tempo que ela ia viver. Ela não sabia mais quanto tempo ela tinha de vida. Ela sabia que aquele momento seria a morte dela. Porque se Jesus não tivesse ali intervido, ela teria morrido. E ela recebeu uma nova chance. Mas ela não sabia quantos anos ela estava recebendo mais. Mas ela foi fazer diferente. E nós, a nossa vida é da mesma forma. Talvez você até agora tenha errado como pai, como mãe, como parceiro, como funcionário, ou como dono da sua empresa, ou como membro da igreja, como parte do corpo de Cristo. Talvez você olhe para você e fale assim, obreira, até aqui eu só errei. Eu só estou dando mancada. Mas você tem a chance de, o resto da sua vida, que seja um dia, 2 dias ou por anos, fazer diferente. Depende de você. A gente precisa olhar para os nossos erros e pensar assim, ó, o que eu posso fazer diferente para não cometer mais? Mas o problema é que tem muita gente que fica ali, naquela choradeira, naquela coisa, naquela lamentação, naquele chororô. Quando
em Salmos 86:5, diz assim, ó: pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar, e abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Olha o que Deus nos diz, que Deus ele é pronto para nos perdoar. Quando Jesus ali chegou na frente daquela mulher, ele não ficou falando, mas você fez isso, você fez aquilo, você destruiu a família de não sei quem, você fez... Não. Ele falou o que para ela? Cadê quem ia te condenar? Quem te condenou? Nem eu. Então vai, não peques mais. Prático, fácil. O problema é que a gente dificulta as coisas. A gente sempre quer olhar, mas eu fiz, aconteci, não é, não sei o quê. Quando Jesus fala, meu filho, está perdendo tempo. O tempo que você se lamenta era o tempo que você deveria estar consertando a sua vida. O tempo que você fica chorando pelo leite derramado era que está secando já colocando outro leite no copo. É assim a vida. A gente não pode perder tempo. Então que a gente venha analisar e aprender a se perdoar. A olhar para nós e falar assim, eu errei, mas a partir de hoje eu vou fazer diferente. Aproveitar que a gente serve um Deus que é pronto para nos perdoar. As acusações, os dedos apontados estão na sua cabeça, porque Deus ele não está fazendo isso. Então que a gente venha fazer diferente na nossa vida, amém?